Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês em mais esse encontro. E hoje, para iniciar, nós temos duas apresentações musicais. Nós temos uma do Ryan e uma da Ana Carolina. Então, nós vamos começar pelo Ryan. Ryan? Pode ir já? Pode. Espero que o som esteja bom. Tá dando para ouvir?
arrasou, arrasou. Nossa! Parabéns, Ryan. Foi lindo demais. Espero que tenha dado para ouvir direitinho. Sim, deu para ouvir, sim. Foi lindo. Parabéns, foi muito legal. Aproveitar aqui o Ryan e dizer que o Ryan fez uma provocação para a gente na última aula sobre nós colocarmos em ação algumas propostas ou algumas falas que a gente estava tendo. Então, a gente formou um outro grupinho. Amanda, depois você pode colocar aqui, por favor, para quem tiver interesse entrar lá? Então, é assim, não é nada obrigatório, é voluntário. Se alguém desejar participar desse grupo, nós ainda não sabemos qual será essa ação pedagógica, porque já estão surgindo várias ideias, mas a gente estava esperando completar as chamadas para daí a gente marcar uma reunião. Então, quem tiver interesse, entra lá, daí a gente vai chamar uma reunião para conversar e combinar alguma coisa. Então, o Ryan é não apenas músico, mas ele também é provocador, né, nas discussões e nas ações. Ryan, obrigada pela sua participação. Ana Carolina, a gente pode deixar o seu para o final? Ai, com certeza, estou até constrangida agora. Porque, imagine, nada disso, o ukulele é super legal. E quem toca... Não, eu errei pra caramba. E quem toca algum instrumento, já vai pensando que no final, a hora que a Ana Carolina for tocar, vou perguntar quem se dispõe para a nossa aula, que vai ser no final do mês. Nós vamos ter um intervalo aí de uma semana por conta do congresso acadêmico, mas eu explico depois. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje é um tema bem interessante. Escolha de profissão e formação de professores. A gente vai falar um pouquinho da formação inicial e da formação continuada. Então, foram indicados 2 textos para vocês, cada um em uma dessas áreas. E nós temos 3 convidadas especiais aqui hoje. Nós temos a Érica Regina, a Giovana Tonzar e a Juliana Sinésio. Eu estava procurando a Juliana, ela mudou de lugar aqui, eu não estava achando, e a Juliana. Então, as 3 vão aqui compartilhar com a gente hoje, provocar o início da nossa discussão. E para a gente começar essa discussão, né, aquecer os motores, a gente tem uma enquete para vocês. Essa enquete é uma das perguntas que apareciam no texto sobre formação inicial. Amanda, você está com a enquete aí preparada? Já lancei, é só vocês clicarem essas formas geométricas e aí vai aparecer lá a enquete, aí vocês clicam lá. Tá, vocês estão vendo essas 3 formas geométricas? Triângulo, quadrado e círculo. Então, clica lá, daí vai ter a enquete, escrito enquetes. A pergunta, por que você escolheu o curso de Ciências, licenciatura? Olha, perguntaram onde? Pro, para ficar mais fácil, posso compartilhar a tela? Faz favor, pode. Ó, pessoal, para ficar mais fácil, tem aqui... É anônimo, gente, pode votar. Ninguém vai saber quem votou. não dá para saber quem é. Tá aqui embaixo, tá vendo? Do lado do chatzinho, tem esse ícone e aparece em enquetes. Aí, na hora que você clica em enquete, tem as perguntas, tá bom? Deu Então, para... uma pergunta com 5 Tinha isso antes da alternativas. atualização? Como? Tinha isso antes da atualização, porque eu acho que meu celular não atualizou ainda. Eu vou botar no computador. Meu Tem que namorado clicar acabou nos 3 pontinhos Isso, no celular. Exatamente. Meu namorado acabou de falar. Clica nos 3 pontinhos. Tá. Aí tem umas opções aqui. Aí você clica em enquetes, atividades, na verdade. Não tem. Tem alternar câmera, ativar legenda, apresentar tela, informar um problema, denunciar abuso e ajuda. Eu acho que não tinha antes da atualização. Ou Isso tinha, não daí, sei. eu acho que é normal, porque no meu celular também acontece isso. Deve ser por causa da versão do Android, alguma coisa do tipo, não aparece mesmo. O meu também não aparece. Meu é bem ruinzinho. Eu vou colocar no computador, eu consigo acessar assim. No computador é certeza que acessa.
Professora, você tá falando? Você tá mutada. É verdade, desculpa. É a segunda vez hoje já, hein, Amanda? É o seguinte, quem não conseguir votar, que não conseguir achar a enquete, não tem problema. Depois vocês respondem aqui, ou com áudio, ou no chat, tá? Fiquem tranquilos. Então, enquanto vocês vão votando, as meninas vão começar a se apresentar e falar um pouquinho delas, porque o tema é formação inicial de professores, né, escolha de profissão, e elas passaram, cada uma teve uma experiência diferente, então elas vão falar um pouquinho sobre isso. Quem vai começar? Gi, foi escolhida já. Começo. Bom, então, boa noite. Meu nome é Giovana. Eu estou no 3º termo de Ciências de Licenciatura. E, bom, pegando o gancho do artigo do nosso tema de hoje, da minha experiência, né? Eu sempre fui a pessoa mais perdida para escolher o curso. Tipo, o meu auge de pessoa era aquela pessoa que falava, nossa, desde os 3 anos eu quero fazer tal curso. Eu falava, nossa, que inveja. Eu já tenho 16 anos, não faço a menor ideia do que eu quero fazer, né? Mas aí, beleza, foram passando os anos, eu continuei nessa. Cada ano eu queria fazer uma coisa. No 2º colegial eu prestei odonto. No 3º eu prestei farmácia. Fiz cursinho e ainda não sabia o que eu queria fazer. E nesse meio tempo todo, o meu pai já tem 50 anos, ele fez 50 anos agora em fevereiro. Ele começou a dar aula num cursinho voluntário e ele se descobriu. Ele sempre trabalhou com cana e ele começou a dar aula nesse cursinho e se descobriu. E foi muito engraçado, porque eu nunca pensei em ser professora, tipo, nunca passou pela minha cabeça, sempre aquela coisa de, nossa, não, nada a ver, né? Eu quero fazer coisa de biologia, de farmácia, de pesquisa, essas coisas. Só que ele se descobrindo com 50 anos na carreira de professor fez com que eu me descobrisse, de certa forma. Então, eu ajudava ele ficou muito próximo dos alunos, eu fiquei também. Então, o pessoal vai lá em casa até hoje, a primeira turma dele. E foi mais ou menos por aí. Daí, mais no final do cursinho, falei, eu vou fazer licenciatura, então. E comecei a pesquisar cursos, achei o curso da Unifesp, e me identifiquei por ser mais abrangente, né, por ser público e tudo mais, e assim foi. E eu só tive certeza mesmo do que eu queria fazer no final, quando já começaram as inscrições do vestibular, e eu falei, eu vou me jogar de cabeça e aproveitar tudo que a faculdade tiver, e se for isso, beleza, se não for, beleza também. Mas também o que eu queria falar é que quando você entra assim na faculdade, você acaba descobrindo muita coisa que você não sabia que existia, se descobre em muitas áreas. Então, foi mais ou menos isso a minha trajetória. Eu não sabia o que eu queria fazer, descobri no fim, assim, meio do nada, de repente. Mas é isso. Passo para a Érica. Bom, boa noite. É engraçado falar dessa questão de escolha de profissão, porque quando a gente fala da profissão de professor, o pessoal acha que professor é aquele que nasceu sabendo que quer ser professor é aquele que tem o dom, né, nasceu com o dom de dar aula, e na verdade não é bem assim. Talvez vocês estejam descobrindo isso agora, ou talvez vocês vão descobrir isso aí ao longo do tempo. E isso é essa questão o que ocorreu comigo, com a Juliana e com a Giovana. E isso é o que nós temos em comum, né? Apesar de cada uma ter uma trajetória diferente, é isso que nós temos em comum. Na verdade, ninguém nasceu querendo ser professora. Então, falando um pouco da minha história, gente, é até engraçado falar da minha história, vocês vão acho que vocês vão dar risada, porque eu tô agora num curso de exatas, minha trajetória é química, né, vou escolher a trajetória de química, mas assim, gente, eu nunca fui boa em exatas, assim, fui péssima, o meu forte mesmo era humanas. Só que quando eu fui para o ensino médio, que eu mudei de escola, eu acabei descobrindo uma professora de biologia e um professor de física que eram incríveis. E eu acabei sendo influenciada por eles. E aí vocês podem estar pensando assim, poxa, mas ela escolheu química, como que ela foi influenciada, então, pelo professor de física e biologia? Tinha um professor de química nessa escola que ele
falava muito da profissão, então ele falava como que era ser químico, qual que era o mercado de trabalho. Eu acabei achando isso muito interessante, porque nem o professor de física, nem o professor de biologia falava da profissão, então eu acabei escolhendo a profissão de química. Só que o meu maior medo, gente, é que eu era péssima em matemática, em cálculo, era horrível, gente. E eu ficava assim, como que eu vou escolher química? Sendo péssima em conta, não tem sentido isso, não tem sentido. Porque na cabeça da maioria das pessoas, você tem que escolher exata se você for bom em matemática. Então, não foi o meu caso. Então, se tem alguém aqui que é ruim em cálculo, tá aqui nesse curso, tá sofrendo em matemática, eu sei que tem gente que tá aí sofrendo, não se preocupe, porque não tem problema. A grande questão de você escolher um curso que tem conta e ser ruim em continha, em matemática, é a questão de você se esforçar para você recuperar essa sua defasagem. Então, foi isso que eu fiz e acabei escolhendo a área de química. Então, a Unifesp não é meu primeiro curso, né? Eu já tenho uma graduação. E naquela época, portanto, eu escolhi fazer química. Então, eu prestei um monte de vestibular em Unifesp, Unesp, USP, um monte de coisa. Tudo que eu podia prestar, eu prestei. E eu não passei em nada. O único curso que eu passei foi um curso chamado Tecnologia em Polímeros, que foi também um curso que o meu professor de química indicou. E foi esse curso que eu fiz. Só que era um curso totalmente voltado para a área industrial, gente. E eu achava que era isso que eu queria. Nunca passou pela minha cabeça eu ser professora, nunca passou, principalmente porque eu sempre fui muito tímida, né? Então, para mim, não cabia essa questão de como que é possível um professor ser tímido. E hoje eu vejo que é possível porque eu sou. E eu tô aqui. Só que dentro desse curso, um curso totalmente voltado para a área industrial, eu não conseguia me identificar. Eu acabei fazendo o curso inteiro e eu fiquei assim, esperando aquele momento que eu ia me apaixonar pelo curso, e esse momento não chegou. Cheguei no último ano, eu percebi que, cara, para mim, a área industrial não era isso que eu tinha que fazer. Principalmente porque, nesse último ano da faculdade, por não conseguir emprego na área, eu acabei começando a dar aulas de química particulares, foi que eu acabei me encontrando, sabe? Nesse último ano do curso, eu descobri que eu estava doente, isso é uma coisa que muitos de vocês não sabem, a professora também acho que não sabe. Eu fiquei doente, eu descobri que eu tinha câncer de tireoide, e aí eu passei os próximos 3 anos, eu terminei em 2000, eu fico meio emocionada, mas isso faz parte da minha história. Eu terminei a faculdade em 2016. E fiquei os próximos 3 anos aí cuidando de mim, né? Então, eu tive muito tempo para pensar na minha vida, já que eu não tinha conseguido entrar na área industrial, e eu estava começando a perceber que não era para mim a indústria, né? E que eu estava me identificando com essa questão de ser professora. E foi aí que depois desse tempo, resumindo, né, para não ficar falando aqui um montão de tempo, que eu tomei coragem e decidi entrar na Unifesp, porque eu não sei vocês, mas foi uma decisão bastante difícil para mim. Eu percebi que eu realmente queria fazer licenciatura, porque como eu sou uma pessoa um pouco tímida, tenho um certo problema em lidar com pessoas, eu achava que não era para mim. E assim, a gente sabe que o professor é o que a pessoa sempre fala, né? O professor é desvalorizado, o professor sofre, o professor apanha, o professor, ninguém respeita o professor. Então eu tinha muito medo de ser professora, mas daí depois de todo esse tempo, né, pensando na minha vida, eu tomei coragem, resolvi fazer licenciatura, e já no primeiro semestre do curso, eu me apaixonei, que é algo que não tinha acontecido comigo na minha outra graduação. Então, foi assim que eu escolhi. Eu sei que muitos de vocês estão aí nesse dilema, né? Quando eu começo a falar da minha doença, eu não consigo parar eu fico emocionada, eu não consigo me controlar. Mas eu sei que muitos de vocês estão nesse dilema e que é uma escolha difícil, mas assim, gente, não tem problema vocês estarem nesse dilema, não tem problema vocês ainda estarem em dúvida, porque é com o tempo mesmo que vocês vão decidir, mas vocês vão perceber que ser professor, estar estudando para ser professor, não é questão de dom, não é questão de talento, você vai aprendendo com o tempo. E é isso.
Eu quero fazer um comentário antes de passar para Juliana. É interessante, assim, que cada pessoa tem uma história de vida. Eu conheço a Érica já há um ano, né, do ano passado, não sabia dessa história da enfermidade dela, mas sei de uma da Juliana, recentemente fiquei sabendo, e isso serve para todos nós, porque principalmente no mestrado, que as pessoas entram e têm um prazo de 2 anos para terminar, a pessoa faz aquele plano, eu vou fazer tal coisa nesse prazo. Gente, acontece tantos imprevistos, e isso é para todo mundo. É muito raro alguém que consiga começar e terminar. Sempre tem os percalços que a gente vai passando na vida. Então, não desanimem, perseverem, como a Érica contou aí, e hoje ela está aqui super feliz, né? Olha que legal que é essa história. Juliana, pode ir. Bom, eu sou a Juliana, também sou formada em Química, igual a Érica, uma Química um pouquinho diferente, fiz bacharel e licenciatura. Quando eu estava no ensino médio, eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Aí, no segundo ano, uma formiguinha me picou e falou, não, você tem que fazer perícia criminal, olha que legal, o povo lá tem dinheiro, eles mexem com os mortos, eles não falam com ninguém, não precisa de interação social. Então, assim, foi algo incrível. Eu não gostava de me relacionar com as pessoas, porque eu sofria bullying na escola, então, para mim era a profissão perfeita, 0 pessoas na minha vida, só as mortas. E aí, foi quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a faculdade. Também não foi algo fácil, mas no primeiro ano da faculdade foi bem difícil a adaptação. Querendo ou não, ensino médio, apesar de eu ser a nerd que o pessoal zoava, né, eu estudava muito. Eu tinha dificuldade, assim como a Érica, exatas não era a minha melhor matéria. Mas eu gostava da essência da coisa, eu gostava de saber o porquê que as coisas elas estavam ali, porquê que elas eram feitas daquele jeito, né? Então eu falei, vou lá, vou tentar. Não passei em nenhuma faculdade federal, de primeira, só que eu tenho um negócio chamado ansiedade. E aí eu não consegui esperar o próximo ano para me matricular numa faculdade. O que eu fiz? Eu virei e falei assim, vou entrar numa particular, e aí no meio do ano eu presto vestibular de novo e vou para uma pública. Ok, não foi o que aconteceu. Porque, principalmente no meu curso, tem um cara que está nessa sala aqui, chamado Afonso, que ele corrompe as pessoas, entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu me inscrevi, eu não tinha um emprego, me inscrevi no PIBID, Programa de Iniciação à Docência, e fui para a sala de aula. Fui meio perdida, porque eu me inscrevi em agosto, mais ou menos, né? Então, não teve muito aquela recepção, assim, tipo, oi, tô chegando. Gente, eu falo muito, desculpa, Marilena, se eu falar demais, você me corta, tá? Por favor. E foi muito diferente. Na primeira vez que eu cheguei lá, eles me confundiram, porque eu tenho essa cara de criança, né? Então, eles davam bronca na gente, porque a gente estava fora da sala de aula, até explicar que eu era uma estagiária e não uma aluna, nossa, demorou várias e várias vezes. Enfim, aí, no segundo ano da faculdade, eu tive uma enfermidade também, eu tenho uma doença autoimune chamada lúpus, eu não sei se vocês conhecem, mas ela não tem cura, e ela destrói seu sistema imunológico. Então, assim como a Érica fez parte da minha trajetória, né, e foi muito determinante isso na minha vida. Por quê? Naquele momento, eu corrompi alguém. Naquele momento, pelas pessoas que estavam ao meu redor, pela participação no programa, eu consegui mudar toda a minha visão de vida. Tudo. Então, eu não conseguia andar, para vocês terem ideia, eu não andava. E o pessoal me carregava no colo. E, tipo assim, o Afonso ia na cantina almoçar. O pessoal ia lá, me pegava no colo e me levava até lá. A gente ia fazer tal coisa junto. Então, a gente fazia toda essa parte, esse processo, todo mundo junto, todo mundo unido, ninguém separado. E antes vocês já assistiram o Quarteto Fantástico, eu fiquei parecendo coisa do Quarteto Fantástico, porque a minha pele ficou inteira cheia de eritrodermias. Então, parecia que ela ia necrosar.
Então, imagina, enquanto o mundo inteiro me julgava, eles me acolhiam. Então, eu não sei se isso também foi um pontinho a mais ali para eu puxar para a licenciatura, entendeu? Mas, assim, ajudou muito. E na escola, os alunos não me julgavam, como eu achava que todo mundo ia falar, não, escola pública é o terror, nossa. E eles não, eles me viam daquele jeito e eles estendiam a mão, sabe? Do tipo, não, Pro, você quer alguma coisa? Tá tudo bem, né? E depois de um tempo, eu comecei a entender que era aquilo que eu queria. Aí veio outra briga, a minha família. Nossa, você quer ser professora pro resto da vida? Você quer ganhar mal? Você quer passar fome? Aí eu falei, quero. É uma opção. Eu quero passar fome, mas ser feliz. Posso? E isso é o que, tipo, me move até os dias de hoje. Eu não que eu ganhe horrores, mas é o que o Everton uma vez falou. Um professor não ganha mal. Ele ganha pouco por tudo que ele faz. Mas professor, se você for ver no geral, ganha bem, tá? Bom, depois de tudo isso, depois de todo esse tempo que eu passei, assim, anos e anos convivendo com as dificuldades, né, da doença, da faculdade, das matérias, de dormir, de pegar matéria, enfim. Depois de passar por tudo isso, eu acabei a faculdade e falei, tá bom, e agora? E agora eu entrei numa escola, assim, tipo assim, passou 6 meses que eu tinha acabado a faculdade, um ex-professor meu me indicou numa escola. Nunca tinha pego uma escola na minha vida. Na minha vida. Eu tinha feito PIBID, tinha feito estágio, tinha feito um monte de coisa. Pegar uma escola, nunca. Entrei na sala parecendo vara verde, tremendo, né? E, acho que foi a melhor sensação que eu senti na minha vida. Pela primeira vez estar ali com os 2 pés assim na frente, podendo mudar o mundo por você mesmo. Né? Eu não sei explicar a emoção que eu sinto em relação a estar do outro lado. Eu vou dar um pequeno spoiler sobre uma parte que eu escrevi aqui, mas acho que o que mais me encantou foi o fato, não sei se vocês já leram, Paulo Freire, que ele criou uma nova categoria que chama docência, que é quando o professor aprende como aluno e o aluno aprende como professor, né? E isso foi sensacional para mim, porque eu achei que não, que eu ia estar lá, eu era top, tá ligado? Eu mandava. Eu aprendi tanto com esses alunos, mas eu aprendi tanto, que assim, a partir do momento que eu quebrei essa chavinha no meu coração e falei, vocês estão aqui para me ensinar e eu estou aqui para aprender com vocês também. Nossa, a partir daí deslanchou, sabe? Deslanchou horrores. Eu quero guardar uma parte para quando eu for falar do texto, que é bem legal, que acontecem várias e várias. Nem tudo é mil maravilhas, eu confesso, que assim, tem vezes que você quer catar o aluno, você fala, dá-me paciência, porque se der força eu mato um, entendeu? Enfim. E aí, quando eu achei que, tipo assim, já tá bom, assim, né, vai dar, aí o Afonso começou a falar de novo. Você não vai fazer o mestrado, não? Então, vamos deixar o mestrado para mais tarde. Porque agora a gente está falando da formação inicial, né? Então, beleza. Guarda o mestrado aí para depois. Então, vocês ouviram um pouquinho dessa história, com certeza, todos vocês que estão aqui, cada um tem uma história. E o tema da nossa discussão hoje é um artigo a partir de uma pesquisa que foi realizada no próprio curso que vocês estão fazendo, que é o de Ciências e Licenciatura, com 99 estudantes que entraram. Então, como vocês entraram agora, a pesquisa foi feita no final do ano, então alguns deles já tinham desistido, a gente conseguiu fazer entrevista com alguns deles também. E a gente tem alguns dados interessantes, né, nesse artigo. E uma das perguntas que a gente achou que valeria a pena trazer aqui para vocês é essa de por que escolher o curso de ciências. Amanda, você tem aí o resultado para mostrar para a gente? Tenho, peraí. Vou compartilhar minha tela, que eu acho que é mais fácil. Tá bom, ok.
foi? Ah, tá aí. Tá vindo. Aqui. Tá, então, a maioria dos votos foi realização profissional. Era o curso que eu realmente queria. Olha que incrível isso! E vocês viram que isso daqui é bem diferente da pesquisa de 10 anos atrás, né? Depois, o segundo que teve mais votos foi classificação no Enem, curso que a minha nota deu. Esse daqui era o primeiro lugar na nossa pesquisa de 10 anos atrás. Todo mundo escolhia. Fico feliz de ver que teve um outro primeiro lugar aqui. Depois disso veio influência de professores, que tive, admiração pela docência. Na sequência tem outros que não dá para a gente saber aí. E depois, mercado de trabalho, garantia maior de emprego. Então, Giovana e Érica, como que vocês veem essas respostas aqui? Então, eu e a Érica tínhamos pensado em, a princípio, ver se diferiria ou não, né, da pesquisa, porque na nossa turma do ano passado também foi diferente. Sim. Eu vi que a Carolina Araújo está aqui, ela também era do bacharel, foi para a licenciatura da nossa turma também. E a nossa ideia era perguntar o que eles acham que mudou de 10 anos para cá. Quem escolheu realização profissional e quem escolheu curso que minha nota deu. Por que acha que deu essa diferença? Pode escrever no chat ou levantar a mão. Quem gostaria de falar? Tá aberto. O de vocês, igual a gente contou. Pessoal que está aí aparecendo, Sofia, Liane, Giovana, Mariana, Lucas, Beatriz. São os que estão aparecendo aqui para mim, né? Pode ser que tenha mais câmera aberta. Ó, Sofia levantou a mão. Pode falar, Sofia. É um dilema entre ter microfone e o gato com meu fone. Mas eu escolhi ser pela minha identificação com a área, tipo, fazer realmente porque é essa profissão que eu quero. E eu demorei muito para descobrir isso. Eu fiz 5 anos de cursinho para medicina. Acreditei que eu queria medicina desde que eu tinha 12 anos, porque acreditei que eu queria ajudar as pessoas. E minha mãe falou a seguinte frase: filha, você sabe tanto de remédio, por que você não faz medicina? Até hoje eu volto para essa frase e eu não vejo sentido nenhum nela. Mas eu acreditei, abracei aquele sonho da medicina e foi. E aí eu fui para uma escola voltada para vestibular com esse sonho, aí ralei desde o ensino médio, pensando em passar na FUVEST, porque eu sempre quis vir para São Paulo. Fui, aí no começo eu passei em algumas federais bem no interior, assim, tipo, muito longe de casa. Tipo, no interior de Roraima, no interior de Pernambuco, então eu ficava a muitas horas de carro e não era acessível de aeroporto, ou porque não tinha, ou porque o preço era carésimo. E aí eu tinha muito medo e eu não ia. E aí eu nunca ia, não é isso, o ano que vem eu vou conseguir uma faculdade mais perto, o ano que vem eu vou conseguir outra federal, e medicina é muito caro em particular, então algo que já era impossível se tornava nem possível no sonho, assim. E aí meu pai brigava muito comigo, falava que eu tinha que ir, que eu tinha que quebrar a cara mesmo, ir lá pra longe, qualquer coisa volta, mas eu nunca fui. E no ano que eu decidi que eu iria, independente de onde eu passasse, eu não passei. E a essa altura eu já estava há 3 anos no cursinho, eu já tinha ansiedade antes, desenvolvi uma ansiedade crônica, vários problemas de saúde mental, assim, da saúde no lixo. E aí, desde esse ano, eu continuei tentando por mais 2 anos, mas foi quando eu decidi vir para São Paulo, eu vim para São Paulo na marra, consegui bolsa num cursinho, consegui um trabalho para me manter, morei numa república e tal. E aí eu fui entendendo que eu não queria ir para a universidade lá longe, porque eu não queria medicina, não era esse esforço que eu queria na minha vida. E aí eu comecei a cogitar realmente ir para licenciatura.
E quando eu virei essa chavinha na minha cabeça, aí abriu muito, assim, para a influência que os professores tiveram na minha vida. Eu tenho professores muito queridos nessa caralhada de cursinho que eu fiz, e que eles me influenciaram muito para olhar a vida do professor por outro olhar, assim, sem ser aquela coisa de ensino médio, de eu tenho que estar ali porque minha mãe está me obrigando, sabe? Então, a gente ia atrás de muitos professores porque a gente precisava ir atrás, a gente queria, e era nossa força de vontade, e a gente batia muito papo, assim. Então, eu fui me encantando cada vez mais, e nesse cursinho em São Paulo que eu fiz, eu convivi com licenciandos, com universitários de licenciatura de diversas matérias que faziam plantão nesse cursinho. Aí foi a gota d'água. Eu falei, é isso que eu quero na minha vida, não tem nada a ver com medicina. Aí foi muito bom para mim, porque eu entendi que eu realmente queria aquilo e que eu nunca quis medicina. 2, eu entendi por que eu não fui para fazer medicina, porque eu me martirizava muito, do tipo, cara, como é que eu abri mão dessa vaga? E comecei a voltar a ter uma animação que eu não tinha nos estudos assim, há muito tempo. E queria ficar em Brasília, queria ficar em São Paulo, e fui atrás da Unifesp, porque eu morava com uma menina na República que faz doutorado em biomedicina na Unifesp. E eu era muito apaixonada pela Unifesp desde a época que eu queria medicina. E ela tem vários projetos de extensão na Unifesp que são incríveis, então a gente batia muito papo sobre isso. E aí eu fui olhar a licenciatura na Unifesp. Falei, putz, é em Diadema, e agora? E agora? Aí não, beleza. Mas eu tava ainda pensando, assim, eu não tinha conversado com ninguém, era só uma ideia na minha cabeça. Aí, quando eu fui ler a descrição do Ciências e Licenciatura, não era Biologia em Licenciatura, não era Ciências em Licenciatura, eu comecei a ler a descrição e falei, meu Deus, esse é meu curso. É isso que eu quero, porque eu quero aprender a ser professora, não é que eu quero dar aula de biologia ou de outra coisa. É óbvio que eu tenho um interesse muito grande na biologia, porque a curiosidade do ser humano que veio da vontade da medicina sempre existiu. Mas eu queria aprender a ser professora, e eu queria estudar educação e me aprofundar nisso. E aí, quando eu vi esse curso, eu decidi de prontidão, assim. E foi muito gratificante entrar. Eu acabei entrando primeiro na UNB, na minha cidade, porque o resultado foi antes, com a pandemia, o semestre tudo louco. O semestre 2020.2 da UNB foi um pouco antes de 2021 daqui. Aí eu entrei lá e, assim, foi muito bizarro eu ter esperado 5 anos para passar em medicina e, de repente, tá em prantos com ovo e tinta e meus irmãos não entendendo nada que estava acontecendo. E eu morri de felicidade porque eu passei no curso que eu queria e não tinha nada a ver com o que eu estava caçando a minha vida inteira. Mas a gratificação de estar num curso que eu quero e na universidade que eu quero, com tanta experiência, assim, com tantos professores com intelecto estupidamente alto, que você fica de boca aberta de ver o tanto de conhecimento que a gente tem para ganhar aqui dentro, é muito gratificante. Legal, Sofia. Obrigada aí por compartilhar a sua história. Tem mais alguém que gostaria de compartilhar aí a história, né, nessa linha da pergunta da Giovana, para depois a gente dar prosseguimento? Várias pessoas. Eu queria compartilhar. Pode falar, Raia. Porque quando comecei a estudar para Enem, eu tive a mirabolante ideia, mas muito eficaz, na verdade, começou antes ainda. Na escola, eu entregava trabalhos fazendo roteiros muito engraçados. Tipo, eu fazia roteiros e entregava. Só para professores que eram aqueles mais soltos, que aceitariam um trabalho que fosse engraçado. Daí eu amava escrever isso. Eu tinha até uma página no Wattpad que eu escrevi um monte desses trabalhos. Aí quando eu fui estudar para Enem, eu fui no site do Enem, que mostra todos os temas que podem cair. Aí eu tive a ideia de fazer vídeos com cada um desses temas. Daí eu escrevi um roteiro engraçado e gravava eu lendo esse roteiro e ensinando para a câmera. Aí eu tive essa experiência de professor estudando para Enem. Mas só que ninguém via, claro, que bom, porque a imagem da câmera era horrível e eu não usava tripé, então ela ficava balançando enquanto eu falava. Mas eu adorava fazer isso, por causa que tinha uma dinâmica muito legal, eu falava umas coisas muito engraçadas e eu aprendia muito fazendo isso. Só que eu acabei me sobrecarregando e parei depois de um tempo.
Só que mesmo assim eu continuo estudando e eu amo dar aula. Eu creio que eu vou amar muito mais dar aula quando tiver pessoinhas me vendo. Porque eu dava aula sem pessoas me verem. Meu microfone tá bom? Tá bom, tá, deu para entender muito bem. Obrigada, Rain. Nós temos várias pessoas inscritas aqui. Malu. Malu. Oi. Oi, Malu, tudo bem? A mãozinha ficou levantada aí, mas Ah, ficou levantada? Ah, não sei, desculpa. pouca habilidade, né? Não, eu tô aqui quietinha, só ouvindo e participando aqui Tá nas bom, mensagens. ok, tá. Porque eu, na realidade, fiz pedagogia, né, Marilene? Sim, Mas sim. Mas é admiro uma muito. licenciatura e é para ser professor, né? Então, é uma formação inicial para ser professor. Está dentro da discussão. Mas parabéns a todos vocês aí, não desistam da luta, que vocês vão ser muito felizes nessa área. Isso mesmo, legal. Daniel da Silva Guimarães. Pro, eu tenho um universitário que quer compartilhar a história, pode ser? Como? Eu tenho um universitário aqui presente comigo que quer compartilhar a história dele, Olá, pode Pro, ser? boa noite. Ah, então tá bom, pode ser. Como é o nome do universitário aí? André Aguinoni, tudo bem, Pro? Oi, André, tudo bem? Boa noite, Prazer. gente. Prazer a todos. Eu só queria comentar mesmo que, aproveitando vocês, que hoje eu estudei com a Gil, sou namorado dela, também fiz PIBID durante 3 anos na fundação, e hoje eu estou na área de indústria. Mas, mesmo assim, na área de indústria, hoje eu vejo que o que eu gosto mesmo é de ensinar as pessoas. Então, toda vez que eu vou em cliente, que eu viajo para instalar alguma coisa, algum equipamento, eu sou a parte de pesquisa e desenvolvimento, eu gosto de ensinar os clientes. Então, eu vejo que hoje, eu gosto tanto de aprender também, quando eu vou nas universidades federais pelo Brasil, mas o que me chamou a atenção, o que deixa meu coração de forma quentinha, que a gente pode falar, é ensinar o próximo, também, como também aprender com o próximo também. Então, hoje, eu vejo que a gente precisa ensinar os outros, a gente precisa ajudar também, e o que a gente puder fornecer de ensinamento é ser bem-vindo também. Então, hoje, eu ajudei muitas universidades a fazer diversas análises, como também aprendi, por exemplo, no Rio de Janeiro, o que eu realmente quero. E esse ano eu vou começar a fazer um mestrado na parte de nanotecnologia, que é o que me chamou a atenção. E aí, Deixa para depois. isso eu vou deixar para depois também, um dia futuro, porque não está envolvendo. Mas o meu foco aqui é falar para vocês que o ensinar, na verdade, é uma dádiva. A gente, hoje, o que a gente deixa mais feliz a cada dia. O que me deixa feliz a cada dia é ensinar cada um. Corrompi. Daniel, obrigada, André. Nossa, achei muito lindas as histórias de vocês. Meu coração fica até quentinho, assim, né? Legal, que bom. Eu respondendo a sua pergunta, professor, eu acho que a demanda, assim, pelo curso, por pessoas que realmente querem estar, assim, no curso, é porque acho que a Unifesp, né, ela, por si, de um modo geral, ela está se destacando muito, né? As notas sempre elevando, assim, saindo entre as melhores federais e tudo mais. Então, eu acho que isso acaba elevando, né, bastante o nível, assim. E, sendo bem breve, assim, para não tomar muito tempo, eu era da Química, daqui na Unifesp mesmo. Eu já trabalhava na área há alguns anos e tal, mas eu achava o mercado de trabalho capitalista demais para mim. E aí eu não estava curtindo muito, estava passando por uns processos de depressão, de ansiedade. Foi aí que eu decidi trancar, fui passar por um processo de autoconhecimento. E aí, início a arte me ajudou, início a psicanálise me ajudou muito. E aí eu cheguei à conclusão que, tipo, pô, eu gosto muito de ciências, mas também gosto de ciências humanas, exatas, biológicas, gosto de arte. E o curso da Unifesp, ele tem essa abertura para você misturar tudo, né? Você tem uma amplitude muito grande de áreas para você estudar. Então eu falei, me senti muito completo e falei, poxa, eu vou para a Unifesp mesmo. E
nesse primeiro semestre, assim, mesmo no regime EAD, eu estou muito, muito feliz. E é isso. Legal, Daniel. Fico feliz em ouvir o seu depoimento. Ana Luísa Pereira. Oi. Oi, Ana. Bom, a minha história com a licenciatura foi um pouco da minha nota do Enem e um pouco de influência. Só que a minha influência é muito mais perto de casa, porque minha mãe é professora. Então, é só que ela dá aula no técnico, no curso técnico. Então, ela começou a dar aula em 2016, porque houve uma mudança, e ela também não se achava que ela poderia dar aula. E aí, vendo o quanto ela se apaixonou pela docência, meio que me influenciou também a gostar de dar aula. Tanto que, no meu último ano de ensino médio, eu ajudei muitos meus amigos em química e também em história, porque história, assim, é minha paixão do coração. Eu sou profundamente apaixonada por história. Então, eu ajudei, e como o Ryan, eu estudava dando aula. Então, eu via a matéria e ficava falando sozinha. Então, meio que foi um pouco das duas coisas. Assim, minha mãe me influenciou muito a dar aula, a gostar, assim, de dar aula. Legal, muito bom. E porque, geralmente, os filhos não querem seguir as profissões dos pais, né, de uma forma geral. Então, é muito interessante quando a gente vê que a filha foi contaminada positivamente. Muito bom. Érica, vou pular você, tá? Yara. Oi. Respondendo a sua pergunta que você fez sobre essa mudança da estatística, eu acredito que seja pela valorização, né, da profissão de professor. Eu acho que mudou muito conforme os anos, embora ainda seja uma questão, e também acho que é uma questão muito cultural, sabe? Eu acho que ser professor é um problema, por exemplo, no Brasil, talvez em outros países não seja tanto. Não tenho história com a licenciatura, não, literalmente, eu não posso dizer, mas eu só queria dizer um comentário que eu fiz, é que eu acho que você deveria ter trazido pessoas que não querem ser professores e estão no curso e trabalham com outras coisas, porque eu acredito que quem acaba não querendo dar aula acaba se desmotivando muito no curso, porque vê que a maioria das pessoas quer dar aula e tem gente que não quer. Mas existem pessoas no curso que já vieram falar comigo, que trabalham com outras coisas, que são coisas bem legais, e não queriam ser professores e estão se formando no curso, e enfim, acho que ficou faltando. Yara, obrigada pelo seu comentário, eu li ali. Acontece que é o seguinte, eu não fui buscar ninguém para isso, elas que se voluntariaram, tá? Para discutir isso. Nós temos um grupo, né, de monitores, como você sabe, e a Giovana e a Érica são monitoras, e a Juliana, ela é estagiária do mestrado aqui na disciplina. E nós temos um grupo de 11 pessoas, e essas pessoas, só tem um rapaz, eles escolheram que dia que eles gostariam de estar aqui discutindo com vocês. Então, na verdade, não foi uma escolha de quem gosta ou de quem não gosta. Foram as pessoas que se prontificaram a partir do tema, pela identidade do tema. Agora, não é quem gosta ou não gosta, é quem quer e quem não quer. Tá. Gostar é outra quem coisa. Quer, quem não quer, tá bom. Agora, com relação a quem quer, quem não quer, você não acha que o lógico é estar no curso quem quer? Porque quem não quer deveria estar no curso que a pessoa quer, né? Essa que seria a lógica. Então, eu fiz licenciatura em Química. Eu comecei fazendo bacharelado. Durante o período, eu percebi, não é bacharelado que eu quero. O que eu quero? Olha, tem licenciatura. Aí é isso que eu quero. Vou ser professora, então, de Química. A gente tem que fazer aquilo que a gente quer, né? E não aquilo que a gente não quer. Se tem gente no curso que não quer licenciatura, a melhor coisa que essa pessoa faz é ir para outro curso. É descobrir qual o curso que ela quer ir, porque vocês viram o encantamento da Juliana,
ou da Érica, quando ela falou assim, primeiro dia de aula, primeiro mês de aula, já estava encantada, já tinha me descoberto ali. Coisa que no outro curso que ela fez o tempo inteiro e não deu clique, né? Ou a Giovana também, que ela não sabia o que ela queria, até que ela falou, vai ser isso. Então, o ideal é a gente fazer o curso que a gente quer. Até por isso, nós elaboramos essa pesquisa há 10 anos atrás, porque a gente percebia que tinham pessoas que estavam no curso, mas não queriam ser professores. Eles estavam aqui como um degrau, como uma escada, achando assim, eu começo na licenciatura na Unifesp, depois eu pulo para medicina, ou para farmácia, ou para qualquer outro curso, né? E isso deixa a pessoa muito insegura, porque se acabar o curso e ela não conseguiu se transferir, transferência é muito arriscado, não é sempre que tem vaga para transferência. E quem não quer licenciatura, na verdade, tem muita gente, né? Quando a gente vai no estágio em alguma escola, é comum ter algum professor que fala assim, o que você está fazendo aqui? Você vai querer ser professor? Vai para outra profissão, não fica aqui, não. Então, tem já essas situações. Então, eu até acho que a gente deve pender sempre para valorização, porque essa é uma grande dificuldade. Mesmo em tempos de pandemia, em alguns momentos os professores foram valorizados, em outros eles são muito criticados, em outros eles são incompreendidos. Então, até agora tem gente que fala assim, professor está parado, agora que está voltando a trabalhar. Gente, professor não parou um minuto. O tempo inteiro trabalhou e trabalhou muito mais, muito mais. Então, existe uma incompreensão ainda com relação à função do professor, né? Então, a questão da escolha, a questão da formação inicial, tudo isso está junto, tá? Nós temos o Arthur inscrito. Olha, nós vamos até a Jane, daí a gente para e a gente continua a discussão. Arthur? Oi, boa noite. Boa noite, Arthur, tudo bem? Mas assim, é que eu ia respondendo a pergunta também, né? Eu percebi que tudo que as pessoas falaram, assim, se encaixa um pouquinho também. Tipo, a minha primeira, quando eu era criança, eu queria muito fazer veterinária, eu falei, não quero ficar abrindo bicho, não. Muito trabalho, só apaixonado por biologia, amo tudo. Aí tem tudo isso, o mercado é muito capitalista, concordo também, não. Aí vai pro professor, eu professor que sou muito palestrinha, gosto de ficar falando, maravilhoso. Tudo, mas acho que um motor maior ainda que me move é fofoca de escola. Não tem coisa melhor que fofoca de escola. Eu não queria sair da escola pela fofoca. É maravilhoso isso. Sendo professor, então, que você vê tudo de cima, nossa, que você vai poder ir para as outras salas, descobrir a fofoca. Gente, é incrível, é maravilhoso. É maravilhoso. Acho que isso, assim, é o ponto-chave central de tudo. Olha, essa foi a resposta mais original que eu já ouvi, Arthur. Essa da fofoca da escola. E tá todo mundo rindo aqui no chat. Mas eu duvido. O pessoal dessa coisa toda fofoqueira ama mais que psicologia. Eu tenho certeza. Ai, meu Deus. Tá bom, Arthur, obrigada pela sua contribuição. Mônica Andrade. Boa noite, tudo bem, professor? Boa noite a todos. Então, eu, desde criança, eu pensava em ser professora. Mas aí, com aquelas viravoltas que dá na vida, eu fui mãe adolescente, aí separou tudo na minha vida e eu dediquei a cuidar da minha filha. Quando ela ficou maior, eu fiz Enem e falei, vou fazer uma faculdade. Eu pensava na época em estudar geografia e história, que é o que eu mais gosto, para falar a verdade, que foram as minhas primeiras opções. Ciências foi a segunda. E na época estava acontecendo aquele negócio nas escolas, falei, os professores apanhando, eu falei, gente, eu sou mole, para mim não dá. Aí eu desisti, porque eu gostava muito também de ensinar. Só que eu trabalhava em empresa privada e na área de treinamento, treinava assim, funcionários novos, aí eu resolvi fazer RH. Aí fiz 2 anos. Gostei muito do curso, só que assim, eu não conseguia trabalhar na área, porque precisa de experiência e não tinha estágio esse curso. Aí continuei trabalhando em empresa, e aí ano passado, eu pensei assim, uma amiga minha que é professora de matemática,
falou assim, olha, você não faz o Enem, você não tenta dar aula e tudo mais. Eu falei pra ela, eu já tinha pensado isso, mas não, eu tinha até meio que desistido, né? Aí eu falei, vou fazer o Enem, aí fiz. Eu nem estudei, eu fui e fiz, falei, vou testar meu conhecimento, ver se eu não emburreci. Eu falava bem assim, ver se eu não emburreci. Aí fiz. Aí fui tentar, né? Falei, aí me falaram do SISU. Eu tenho um primo muito inteligente que mora no Nordeste. Ele é muito inteligente. Aí ele falou, eu fiz, ele passou em jornalismo. Aí eu falei, vou tentar, então vou fazer. Aí me candidatei, né? E não passei em geografia, porque era na USP, 15 vagas, nem história. Fiquei, tipo, no 80º lugar. Mas aí passei em ciências, né? Na segunda chamada, e eu fiquei muito feliz. Só que a matemática me assusta, né, Giovana? Eu sempre fui aluna de notas muito boas em geografia, história, química e em biologia. Aí eu falei, então vou tentar biologia, mas assim, eu ainda não estou decidida. Eu vou esperar, deixar o tempo, ver o que eu vou gostar mais, o que eu vou aprender. E aí lá no 3º ano eu decido, mas eu sempre quis ser professora. Eu gosto muito de ensinar e eu acho que no país que a gente vive, o Brasil, a educação é tudo. Porque o governo, ele não colabora muito para a educação, eles querem um povo burro, e eu acho que a gente tem que estar aqui para tentar, eu quero realmente tentar aprender, quem sabe, né, se Deus me abençoe eu conseguir dar aula de matemática, né, mas eu acho difícil, né, mas para contribuir para que os cidadãos sejam, pensem mais no futuro, porque hoje, eu lembro que quando eu estudava, nossa, eu sentava na frente, eu tirava notas boas, todo mundo gostava de estudar. Eu vejo hoje pelos amigos da minha filha, ninguém gosta de estudar. Ninguém quer estudar, eles querem só dizer, eu tenho aqui o meu 3º ano completo para me trabalhar. E olhe lá. Aí eu penso que na educação a gente pode ver se consegue reverter isso. É difícil, né? Mas podemos tentar. Muito bem, Mônica. Enquanto a Mônica estava falando, eu pensei numa questão aqui. Quem não contar aqui a sua experiência respondendo essa pergunta da Giovana, pode escrever isso no relato de aprendizagem dessa semana, que é relacionado a essa aula. Então, vocês podem escrever lá. É interessante isso, porque vocês deixam registrado um processo de vida que a gente passa, né, da adolescência para a fase adulta, dessa dúvida do que fazer, do que não fazer, do que eu gosto, do que eu não gosto, que curso que eu vou fazer. Então, é legal vocês terem um registro disso. Nós temos a Evelyn e na Jane a gente encerra essa parte. Evelyn? Oi, gente, boa noite. Acho que a minha história com a licenciatura foi um pouco assim, eu acho que eu sempre quis, mas eu negava isso pra mim, sabe? Quando eu era novinha, assim, uns 12, 13 anos, eu falava que eu queria medicina. Só que aí eu fui crescendo, fui conhecendo a área, fui conhecendo a profissão, e aí quando você tem noção do que é aquilo, acho que você perde um pouco do encanto se não é aquilo que você quer mesmo para você. E aí eu encontrei a biologia. Quando eu prestei o Enem nos 3 anos dos 3 anos do ensino médio e alguns outros vestibulares. No meu último ano da escola, eu passei em ciências biológicas na UFMG, mas não deu. A nota de corte subiu muito e aí não rolou. Tudo bem, consegui uma bolsa no cursinho e lá vou eu para mais um ano de cursinho. Aí prestei o Enem, tirei uma nota legal e ia tentar ciências biológicas aqui na Unifesp, já estava decididíssima. E quando eu fui me inscrever, descobri que não tinha ciências biológicas pelo SISU, para entrar direto no bacharel, não tinha. E aí eu acabei caindo de paraquedas aqui no curso de ciências. Ciências foi minha primeira opção e a segunda era ciências ambientais. E acabou que eu descobri que eu amava essa área, eu me encantei muito pelo curso, sabe? Eu fui tendo contato com as matérias, com os questionamentos, e, gente, nossa, foi uma loucura, assim, porque eu vivo numa dualidade de saber se é isso mesmo que eu quero e de agradar outras coisas que estão em volta de mim, sabe? Porque
o professor, ele não é valorizado, quer queira, quer não, na sociedade. Profissionalmente, acho que até rola hoje em dia uma valorização, mas na sociedade é visto como uma profissão de, a pessoa não deu certo e foi ser professor. E não é isso, sabe? A pessoa deu certo e foi ser professor, cara. É uma profissão maravilhosa. Eu sou da 014, eu não sou da 015. Ano passado eu tive que trancar o curso, porque eu não consegui aguentar, eu estava tendo muitas crises, eu falei, não, vou poupar a minha cabeça, e esse ano eu voltei, e voltei com a certeza de que é realmente esse curso que eu quero, que eu vou com ele até o fim, que eu vou terminar, e sigo completamente apaixonada por essa área. Até agora, quero a trajetória de biologia, biologia, hashtag meu amor, toda a minha vida, mas, enfim, é isso. Ok, obrigada, Evelyn. Agora é a Jane. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Então, na verdade, a minha contribuição aí também é nesse sentido. Eu tenho 45 anos, né? Então, fiquem tranquilos se vocês estão indecisos no que seguir. Vocês são todos novinhos. Mas, assim, brincadeiras à parte, gente, a minha história, assim, eu me formei no magistério, antigo magistério, né, que hoje não tem mais, o curso do Cefam, que era um curso que a gente estudava o dia inteiro para ser professor, né, era subsidiado pelo governo na época, eu me formei em 94. Dei aula 3 meses também para pré-escola e acabei, na época, fazendo ficha em banco, fui chamada e estou até hoje em carreira bancária, eu tenho 26 anos de carreira bancária. Só que assim, o conselho que eu dou a todos também, que é o seguinte, escolham aquilo que gostam, como a professora falou. Sentiu que não gosta, né, tem que realmente buscar. Eu sei que essa geração hoje, né, essa geração Z é muito mais isso, né, muito mais buscar o que gosta, se não está feliz, vai atrás. E na idade, assim, dos 19, 20, né, assim, até mais, a gente tem muita dúvida, realmente, né, porque... Então tem que sentir, tem que começar, tem que fazer as experiências. Eu falo isso para minha filha, que tem 19, e ela faz biomedicina, né? E eu falo para ela, tem que, não sei se é isso que eu quero. Não tem problema, tem que sentir e correr atrás. Se não é isso que quer, vai em busca do sonho, né? E enfim, que eu acabei voltando lá, que me formei professora em 94, né? Sou formada em contábeis, tenho MBA em gestão de pessoas, e agora eu falei, quero dar aula, eu gosto muito de dar aula, quero. Queria biologia também, né, como a maioria aí falou, queria muito biologia, e fiz o Enem, falei, fiz um cursinho 6 meses, falei, vou tentar o Enem, né, porque os meus filhos tinham feito SISU, enfim, eu ganhei toda essa experiência da prática do SISU, e foi onde eu consegui entrar. Mas porque, assim, desde que eles são pequenos, eu sempre gostei de ensiná-los, assim, né, e a minha escolha mesmo é para dar aula, tá, é tendenciosa à biologia, que é uma coisa que hoje eu vejo que eu gosto, né? Eu tenho uma amiga que é professora já há 30 anos, que a gente se formou junto, na época ela dá aula para a primeira série, primeiro ano, né, que eles falam, e ela fala, nossa, quem diria, né, se você tivesse ficado desde aquela época, hoje eu já teria 30 anos aí de docência, né? Mas nunca é tarde, eu acho que nunca é tarde, a gente tem que ir em busca do que gosta, e eu gosto muito, quero dar aula para biologia mesmo, né, talvez para ensino médio, cursinho, esse é o meu sonho de tentar contribuir com a galera aí, entendeu? Mas é isso, nunca é tarde, gente, busquem os sonhos. Jane, legal ouvir o seu depoimento, porque você é uma pessoa mais velha, que tem mais experiência de vida, né, então é interessante para os mais novos também ouvirem esse tipo de depoimento. Então, como eu tinha falado, a gente ia encerrar na Jane as inscrições para essa parte da discussão, e vocês podem escrever lá no relato de vocês, a história de vocês, ou responderem a pergunta da Giovana. Nesse artigo, o que ele tem de interessante também é quando ele fala do Reúne e do ProUni. O ProUni é um programa para dar bolsa para pessoas na rede privada. E o Reúne foi um processo de ampliação das escolas federais, que se iniciou em 2007. Então, nós estamos aqui, eu e vocês, por conta do Reúne, que começou lá e a Unifesp abriu outros cursos e outros campi, tá? Então, isso daí é por conta desse processo que começou lá.
Agora, então, esse é o tema da formação inicial. A gente não acaba esse tema aqui hoje. Na nossa próxima aula, nós vamos voltar a falar de formação inicial no nosso próximo encontro. E a gente também tem um outro texto, que é um capítulo sobre formação continuada, que é uma professora de matemática da rede pública dos Estados Unidos, no ensino médio, e um professor do ensino técnico do SENAC. Então, eles fazem essa comparação entre essas duas realidades, que elas são diferentes. Não, eu acredito que a maioria leu o primeiro artigo, que era mais atrativo, né, digamos assim, mas a Juliana tem alguns pontos para destacar. Juliana, 3 minutinhos para destacar seus pontos, que nós estamos quase chegando no momento máximo do tempo de aula. Poxa, Pro, tá bom, vou falar que nem um ligeirinho aqui agora. Vamos lá. Dentre as principais diferenças que foram destacadas entre o contexto brasileiro e o contexto americano, no caso, é que no contexto americano, tem escolas públicas, só que outras empresas podem investir nessas escolas. Então, por exemplo, eu sou gerente da BMW. Eu quero ir lá e quero investir na sua escola para você ensinar robótica para eles. Então, eu posso. Não é que nem aqui no Brasil, que tem que passar por todo um processo, tem que passar por toda uma burocracia imensa. Então, lá é muito mais fácil, as escolas têm esse tipo de autonomia. Marilena, você me corrige se eu estiver errada, tá? Por favor. Outra coisa, lá você não... Aqui, se você vai numa escola pública, você tem que morar próximo à escola pública, né, que você vai estudar. Lá não, lá você pode ser de qualquer região. Isso ajuda e influencia na interdisciplinariedade e na cultura. Por quê? Muitas vezes você tem uma pessoa que tem uma cultura diferente da sua e você pode aprender com ela. Bom, isso eram os pontos que eu queria destacar de diferença. Sem contar que aqui a gente faz a licenciatura, pronto, tá pronto, vai lá, meu filho, vai dar aula. E lá não, você tem que fazer uma série de cursos, como, digamos assim, para se atualizar constantemente sobre a docência, e você também tem que fazer uma prova falando sobre a matéria, se você está apto ou não para lecionar aquela matéria. É quase a carteira de habilitação para lecionar nos Estados Unidos mesmo. Mas tem uma coisa que me incomoda um pouco em relação à formação continuada. Muita gente acha, nossa, acabei a graduação, tô lindo, vou ter emprego pro resto da minha vida. Perdão, a formação básica, né? Você faz o ensino médio, aí você vai para a graduação, que é a formação inicial. Na formação inicial, você acha que você vai ter emprego pro resto da sua vida. Acabei a graduação, pronto, tá lindo, tá maravilhoso. Não. Um professor não pode ser assim. Por quê? Existem muitos aspectos relacionados à formação continuada, que é o mestrado no qual eu estou no momento, que me ajudaram a refletir tanto sobre a minha trajetória pessoal quanto a minha trajetória profissional. Eu dava certos significados para coisas que não eram daquele jeito, né? Isso eu só consegui ver depois que eu comecei a olhar para mim mesma lá atrás. Então, por exemplo, quando dá errado, alguma coisa, você fica possesso. Com a formação continuada, eu comecei a olhar, não, eu estou aprendendo com isso, então isso pode vir a ser bom, tá? Então, um dos aspectos extremamente importante da formação continuada é exatamente você poder olhar para trás e você ver aonde estão as suas dificuldades e erros e ressignificá-los, né? Muita gente não acha importante ter uma pós-graduação, um MBA, um mestrado, mas sim, é realmente muito importante. Por quê? Nós somos seres imperfeitos, nós somos seres humanos, somos seres inacabados, né? Então, é sempre bom a gente aprender a ser um pouquinho melhor, nem que seja 1% melhor a cada dia, né? E eu queria fechar, antes que dê os meus 3 minutos e a Marilena me expulse, eu adaptei uma frase muito usual e que eu acho que ficou bem bonitinho, que vira e fala assim: errar é humano, mas aprender é divino. Então, é para vocês verem que não importa em que faixa etária da vida vocês vão estar
É sempre importante estar aprendendo todos os dias. Um dia válido é um dia que você aprende algo novo. Não importa se na sua área ou não, mas você aprende algo diferente. Obrigada, Marilena. Ô, Juliana, gostei aí da objetividade. Essa menina tá ficando craque. Pessoal, é o seguinte, o nosso tempo está esgotado. Eu quero dar alguns informes para vocês, e daí a Ana Carolina vai tocar o ukulele para encerrar, e eu quero saber quem é que pode tocar na próxima aula para a gente. Próximas aulas. Semana que vem, que é a semana do dia 14, vocês têm 2 textos indicados no cronograma, escolham um para ler. O primeiro é um texto que conta a prática de 2 professoras, prática mesmo, experimentos que elas fizeram no Ensino Fundamental 2, em aulas de ciências. E o segundo texto é um texto teórico que conta a história do magistério no Brasil, destacando a feminização do magistério da educação básica. E, por último, a gente tem um vídeo que é muito legal, chama Eu Acredito, é o episódio 3 do documentário Educação.doc. O link está no cronograma, mas a gente vai colocar de novo lá no grupo, tá? De WhatsApp. Daí, na outra semana, que seria a nossa aula, não haverá aula, olha que pena. Por quê? Vai acontecer o Congresso Acadêmico da Unifesp. Todos vocês estão convidados a se inscrever para participar do congresso. Vale muito a pena, gente. Na semana do dia 21, vocês não terão nenhuma aula e nenhuma atividade, nem online, que seria síncrona, e nem assíncrona, tá? Então, procurem participar do congresso. Ele tem atividades manhã, tarde e noite, 9 atividades concomitantes, então tem muita coisa para vocês escolherem aquilo que for mais do interesse de vocês. Então, a nossa próxima aula só vai ser no dia 28/6, que é daqui a 2 semanas, e não só daqui a uma. E a gente vai discutir trabalho docente e pesquisa. Então, a gente continua, né, um pouco nessa discussão de formação inicial, continuada, como é o trabalho, a questão da pesquisa junto. Então, se teve alguma coisa que alguém não falou hoje, guarda, que pode falar na próxima aula, tá bom? Marilena, só um lembrete. Pode falar. No livro Movimentos Docentes Confluências na Educação, tem alguns depoimentos, inclusive da Juliana, o meu e de algumas pessoas, com relação ao PIBID, a questão da escolha pela educação. Então, a gente foi bem lembrado, Afonso, a gente coloca isso no grupo para vocês, quem tiver mais interesse pode ler esses capítulos também. Eu queria escrever aqui, mas não consegui. Então... Não, tudo bem, fique tranquilo. Tá muito legal os depoimentos. É muito bom, né, a discussão. Coloquei o link do site da VIV no chat, é só clicar que todos os livros têm e-book gratuito. Legal, obrigada, Giovana. Eu coloquei o link da inscrição para o congresso. Excelente, essas meninas estão numa eficiência hoje de dar gosto aqui, viu? Antes da Ana Carolina tocar, gostaria de saber quem se voluntaria para tocar alguma música para a gente na próxima semana, na próxima aula, que é dia 28/6. Uma pessoa, pelo menos. Vamos lá? Quem é? Escreve no chat para a gente, enquanto a Ana coloca aí. Ana, fique à vontade aí, para sua apresentação. Tá. Eu espero que dê para ouvir. Ai, peraí, professor. Tá bom.
Muito bem, Ana estava escrevendo aqui, legal. Quando vocês ouvem o ukulele, vocês lembram do que ou de quem? Eu lembro da música Somewhere Over the Rainbow. É essa música que eu sempre lembro. Essa é clássica. Legal. Isso mesmo, eu também, e também lembro de Elvis Presley, né? Tinha uns filmes de Elvis Presley que o pessoal tocava o ukulele, né? Também tinha isso. Eu lembro Legal. na praia, do Havaí e daquele filme da Lilo e Stitch, quando o Stitch tá na praia e toca também. Legal, bem lembrado. Acho que o ukulele é muito interessante esse instrumento. E o Carlos Daniel, que acabou de falar, se prontificou a fazer a apresentação na nossa próxima aula no dia 28. Então, dia 28 teremos a apresentação dele. Nós vamos encerrar a gravação. Agradeço a participação, a presença de todos. Eu estava escrevendo aqui que eu também estou amando esse povo talentoso. O pessoal estava escrevendo isso aqui. Povo muito talento mesmo. E quem tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fica aqui mais um minutinho e a gente já responde, tá bom? Boa noite, tchau, até a próxima. Beijo. Valeu, Boa pessoal. noite, obrigada, gente. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite, Pro. Boa noite, obrigado por aula linda, amo.